Está no ar a edição número 6 do Livrescast, o podcast do Livres. As notícias da semana do Brasil e do mundo comentadas sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Pelo site eusoulivres.org, iTunes, Google Play e youtube.com/livres. Esse é o Livrescast que está no ar. Clima de insegurança gera fuga de cérebros. Historiador quer barrar saída de craques do país, além da vitória do empreendedorismo artesanal. São os assuntos de hoje. E para falar sobre tudo isso, estamos recebendo Caio Chagas e Thaís Batista. Bom, Caio Chagas, 28 anos, economista, pós-graduando em escola austríaca pelo Instituto Mises Brasil. Também trabalha com análise de mercado na área automobilística. Caio, seja muito bem-vindo. Qual que é o seu destaque da semana? Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui. Eu vou falar... O meu destaque é sobre os uruguaios e os senegaleses recolhendo o próprio lixo no estádio. Essa cultura de que ninguém está ali para prestar serviço para o outro. Muito legal, Caio. Um belo destaque seu. Hoje com a gente também Thaís Batista, mineira, formada em Relações Internacionais pelo IBMEC BH, pós-graduanda em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises Brasil e conselheira da Rede Liberdade. Prazer. Obrigada, Mari. Obrigada por estar aqui. O meu destaque do dia é uma parceria incrível que o Twitter fez com a CBF. E a partir de agora, se você usar a hashtag Canarinho, aparece o emoji do Canarinho Pistola, que é o melhor mascote que a Copa já teve. Qual que é o seu destaque, Naya? Bom, o meu destaque é da pesquisa que saiu há pouquíssimo tempo das cidades mais violentas do Brasil. Mas o meu destaque ele é de certa forma positivo, porque a minha Varginha é uma das 10 cidades menos violentas entre as mais populosas do Brasil. Vale lembrar que para fazer essa pesquisa foram apenas consultadas os dados de cidades acima de 100 mil habitantes. E o meu destaque vai para a Copa do Mundo. Os brasileiros estavam super ansiosos, né? Que vai dar resultado do árbitro de vídeo em relação ao nosso último jogo. E a FIFA, em posicionamento oficial, considerou a arbitragem do Brasil-Suíça correta, mas condenou o replay no telão. Ou seja, a legitimidade da FIFA tá que nem dos políticos. O que vocês acham? O que você acha, Caio? Você ia comentar alguma coisa a respeito disso? A FIFA já não tem muita reputação, né? Desde as últimas votações da Copa de 2022 e da 2026, nós temos 2 escândalos aí. Então, a credibilidade da FIFA anda embaixo. É o que a gente está chamando agora de novo padrão FIFA, né? Pois é. Mas esse padrão FIFA, há muito tempo, ele já tá bem ruim, né? Porque se nós formos olhar, fazer uma análise um pouco mais criteriosa, a Copa de 2010 foi em um país com a democracia bem frágil, que é a África do Sul. 2014 foi no Brasil, que já estava um caos, com obras superfaturadas, denúncias de corrupção. 2018 na Rússia, que a gente nem precisa falar, tem um ditador no seu poder. 2022 e 2026, como você falou, também outras vergonhas. Então, o padrão FIFA realmente não é nada bom, né? Uma referência. Bom, então, acompanhe também as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E também no site eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. E vamos começar esse Livrescast com o nosso Nabucco Disruptivo. Congresso sanciona lei que facilita a circulação de produtos artesanais interestadualmente. Essa proposta tem como um dos seus grandes idealizadores Paulo Gontijo, presidente nacional do Livres. Vamos ouvir um áudio que o Paulo mandou pra gente? Bora! Fala, Paulo! Fala, pessoal do Livres, eu sou Paulo Gontijo e eu vou contar um pouco para vocês a história do PL 8290-17. E ele começa esse projeto de lei quando, no último Rock in Rio, a Roberta Sudibra, que é cozinheira, tem o seu stand visitado pela Vigilância Sanitária e quilos de produtos inutilizados que eram produtos próprios para consumo em Pernambuco, mas que não tinham certificação nacional.
A gente entendeu que isso era uma pauta importante de desburocratizar, e quando a gente foi ver, a gente viu que tinham diferentes camadas burocráticas. Então, um produto que era bom para o comércio em Recife, por exemplo, no estado de Pernambuco, ele só seria bom para o comércio com outros estados, né, venda em outros estados, se ele tivesse certificação nacional. E aí surgiu o texto do PL 8290. Foi acrescentado de outros projetos, virou uma lei agora, criou o selo Arte de produtos artesanais e simplificou em muito a certificação desses produtos. É claro que do outro lado sempre tem uma narrativa de segurança alimentar, de salmonela, como é que as pessoas vão viver sem isso. E é uma narrativa um pouco de construção de medo. Mas o mais importante é que os produtores agora tiveram sua inserção no mercado aumentada, com menos burocracia, novas possibilidades e finalmente o fim da marginalização de alguns profissionais que eram quase que contrabandistas de queijos, embutidos, enfim. Então a gente trouxe essas pessoas de volta para a legalidade e a gente abriu o mercado, vai criar prosperidade, vai dar mais oportunidade para os pequenos produtores. Acabamos de ouvir nosso presidente do Livres, Paulo Gontijo, e ele fez um projeto muito legal, ele participou ativamente dessa grande vitória que a gente teve para o empreendedorismo artesanal. Eu já quis trazer pelo aeroporto salame, umas coisas lá do sul e não consigo. E a Thaís, como que faz para trazer o queijo? Inclusive, eu sou de BH e eu tô indo sempre para casa dos meus pais, da família, já contrabandeei muito queijo, já comprei passagem de ônibus só para conseguir trazer bastante queijo, então eu tô bem feliz com essa atividade que o Paulo Gontijo fez. Às vezes o queijo tem a certificação regional, mas ela não vale em outro estado, né? Exatamente. Que esse é o caso dessa lei. Mas você também tem os casos em que as pessoas produzem nas suas próprias casas determinado produto que a gente come desde pequenininho, nunca passou mal, né? E tem outra coisa, né? Porque o Brasil, que é um país muito regionalizado, como é que um sujeito, por exemplo, da Juiz de Fora, que o Caio morou, né? Aliás, ressaltar que hoje tem um consulado mineiro aqui, né? Eu, Thaís e Caio. O trem tá forte. O trem tá forte aqui hoje. Tô me sentindo isolado. Por exemplo, Juiz de Fora, uma cidade que tem a ligação todinha com o estado do Rio. Se um sujeito que faz um queijo bom lá, como é que ele vai vender isso no Rio? Ah, não pode. Cara, como é que isso não tinha sido aprovado antes? Como é que alguém não bolou uma lei dessa antes, né? O que você fala disso, Caio? Você tem algumas cidades ali no entorno de Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, que o cara não pode vender em Três Rios, que dá 10 quilômetros de distância. O cara é obrigado a focar o público dele apenas para sentido Juiz de Fora, que é onde tem cidades menos desenvolvidas e tem menos mercado. Isso é uma besteira de tamanho. Não faz sentido algum mesmo. Thaís, que você tem a falar também. Isso diminui muito a capacidade de crescimento de pequenos produtores em Minas, o que acontece bastante. Tem várias fazendas pequenas que têm uma produção de leite considerável e que usam uma receita de vó, da família, que está ali há muito tempo, mas não consegue fazer disso o sustento da família por causa dessas regulações. Esse é um problema muito sério. Fora o fator de você premiar o ineficiente. Por exemplo, o produtor de Minas Gerais, às vezes ele pode ser mais eficiente no queijo e o Rio de Janeiro, falando daquela divisa entre Minas e Rio de Janeiro, o do Rio de Janeiro produz um queijo pior, de menor qualidade, e você não deixa o queijo bom, o queijo gostoso, invadir o Rio de Janeiro por causa de uma barreira tarifária, por causa de uma barreira não tarifária, por causa de um selo. É um negócio que você gera uma distorção no mercado monstruosa. E de uma linha invisível, né? Exato. E que você ignora a preferência do consumidor. Fronteira entre estados ainda, não faz o menor sentido. Pois é, porque, por exemplo, imagina um cidadão que mora em Brasília, mas que produz o seu queijo em Formosa, que fica em Goiás. São cidades literalmente juntas. Cara, como é que faz isso, sabe? Não faz sentido algum. Bom, mas eu acho que o principal é a gente ter a consciência que isso foi um capítulo já passado, que o Paulo Gontijo teve uma atuação muito importante nessa lei e que essas pessoas agora elas não são mais consideradas marginais, né? Exatamente. E agora, terminando o Nabucco Disruptivo, vamos para um momento um pouquinho mais denso do programa. Vamos para o Observatório Luiz Gama. O professor Flávio Campos, da Universidade de São Paulo, teve uma ideia pra lá de genial, muito inusitada, né, Mari? O historiador e professor da Universidade de São Paulo está pedindo que sejam criadas leis
para taxar as transferências dos jovens talentos futebolísticos. Pois é, esse professor da USP, ele afirma que isso aproxima o torcedor do clube e do jogador, criando assim vínculos do atleta com a torcida e com o clube. É bem o atleta cubano, né? Pois é, e tem tanto atleta cubano que vai para Olimpíadas e depois foge, né? Parece que eu já ouvi assim algum ano aí. Então, minha pergunta é para nossa comentarista, Thaís Batista. Thaís, uma das ideias desse professor é que aumentasse a taxação sobre a transferência de jogadores para o exterior. O que você pensa sobre isso? Então, grande dos incentivos que os clubes brasileiros têm hoje é de treinar grandes esportistas, grandes jogadores e exportar eles para clubes internacionais e ganhar bastante dinheiro com isso, né? Quando essa taxação vai fazer com que essa exportação de jogadores vai ficar muito mais cara para os clubes internacionais e vai fazer com que diminua esse número de jogadores que está saindo, que é o objetivo do professor da USP. Só que, em consequência disso, que muitos economistas acabam esquecendo de analisar, a gente pode entender que os clubes nacionais não vão ter tantos incentivos para treinar e fazer com que os jogadores sejam bons o suficientes para despertar o interesse internacional e fazer com que um grande time internacional compre eles. Então, a partir do momento que o time nacional vai ter uma equipe que ele considera bem, está indo bem no campeonato, qual vai ser o incentivo dele de continuar procurando e continuar treinando? Lógico que ele vai querer sempre renovar o time, o jogador vai ficando velho e tudo mais, mas não vai ter tanta essa busca na base de jovens talentos e tudo mais. Porque isso é uma das coisas que abastece financeiramente o time, né? Também. Um outro fator importante é que daqui a pouco vai vir o Barcelona, o Real Madrid, o Tottenham criar a escolinha aqui no Brasil e vai levar a molecada com 10, 14 anos, vai criar algum contrato, alguma forma com que você bule esse tipo de taxação. Ou seja, se o futebol brasileiro ele quer que jogadores, talentos, né, fiquem aqui, o que a gente deveria fazer? O que os dirigentes e os grandes pensadores dessa área deveriam fazer? Investir mais na base, né? Chamar mais a iniciativa privada, tentar outras parcerias, modernizar o nosso futebol. Como é que uma liga americana em um país que tem pouquíssima tradição no futebol já tem um campeonato mais valioso e com mais público que o nosso? Lógico que lá eles têm um PIB per capita superior, tem mais gente, etc. Mas eu acho que se algumas dessas ideias forem de fato empregadas, elas podem dar certo. Eu não vejo como isso não dá certo. Outro fator interessante que a gente pode analisar é o endividamento de cada clube com a União. Então, são dívidas milionárias que os clubes têm com a União. Isso tem clube que tem quase um bi de dívida, com qual inclusive. Ele tem que vender um jogador, às vezes, a quem pelo valor de mercado, porque ele tem que pagar a dívida dele com a União. Não faz sentido. A taxação cria uma distorção mercadológica monstruosa. E outra coisa, tudo isso que esse Flávio Campos fala, que inclusive, não sei se vocês estão sabendo, esse Flávio Campos ele é um dos pensadores da campanha do queridíssimo, ilustríssimo Guilherme Boulos, né? Pré-candidato à presidência pelo PSOL. Pois é, muita surpresa, né? O Boulos está com uma lei dessa. Mas uma das piores partes disso é que essas transferências, elas justamente enriquecem também a família do jogador. E normalmente aqui no Brasil, também em outros lugares do mundo, mas isso aqui eu acho que é mais visível, os jogadores, eles representam minorias, né? Exato. Muitos deles são negros, muitos deles chegam da periferia. Poxa, vocês também não querem a melhor vida, o melhor patamar socioeconômico para o jogador, então por que taxar? Você ignora a preferência individual, por exemplo. Às vezes o jogador ele quer mudar com a família dele, levar os amigos, Madrid, Barcelona, enfim, qualquer cidade que seja, e com essa taxação você dificulta com que o jogador tome a decisão que ele deseja. Você força com que o jogador fique no país sem o consentimento ou sem a vontade deliberada dele de continuar no país, dele aproveitar a oportunidade que o talento dele abre para ele. E isso é um dos assuntos que vai puxar o gancho para a gente falar sobre o nosso destaque de hoje.
E a notícia da semana é uma pesquisa feita agora em maio pelo Instituto Datafolha. A pesquisa foi feita em todo o país, onde 43% de todos os entrevistados de população adulta manifestaram desejo de sair do país, Mari. Entre os que possuem de 16 a 19 anos, a porcentagem aumenta para 62%. O êxito não fica apenas na intenção. Os Estados Unidos, país referido pelos entrevistados, gerou quase 3.500 vistos em 2017, o dobro de 2018, quando o Brasil estava bem e os Estados Unidos estavam na crise. E, Caio, conta pra gente alguns exemplos que você tem. Hoje, no mercado automobilístico, em multinacional, em linhas gerais, o que acontece? Muitas vezes o pessoal enxerga uma etapa internacional, uma carreira internacional, como um pulo de experiência. Então, por exemplo, você vai pegar um projeto de 2, 3 anos nos Estados Unidos, e depois, quando você retorna para o Brasil, você pega um cargo de gestão, pega um cargo, sobe alguns níveis hierárquicos dentro da corporação. Então, isso acontece com razoável frequência. Tá? O outro fator é que, dependendo como algumas multinacionais funcionam por setoriais, então, por exemplo, você é um cara de finanças e trabalha no Brasil. A sede de finanças da sua empresa é Nova York. Então, o cara é transferido para Nova York, assim, ele cresce na carreira e ele executa a função de finanças lá. A engenharia é focado na Austrália. O cara é transferido para a Austrália e executa a função dele de engenharia. Então, existe esse fluxo de profissionais naturalmente dentro das multinacionais, tá? E vamos falar com a Thaís agora. Bom, Thaís, a gente sabe que você tem uma atuação também, né? Fundando, como é que chama o seu projeto? O seu Libertrip. Conta pra gente o que você consegue encaixar nessa sua experiência com esse assunto, porque acredito que tenha muita coisa a ver, né? Sim, então, o Libertrip é um projeto que eu fundei há alguns anos dentro do Students for Liberty para ajudar os estudantes, coordenadores do SFL a buscarem oportunidades internacionais para fazer cursos, seminários, bolsas para mestrado, pós e até talvez alguma graduação sanduíche. E durante todo esse período ficou muito claro para mim que as oportunidades para se estudar fora são gigantes. Se você tem um inglês nível médio avançado, você consegue, com um certo nível de tranquilidade, bolsa para estudar fora. E muitas das universidades reconhecem isso. Inclusive universidades grandes que têm projetos inovadores. Então, para tanto estudantes de graduação quanto alguém da área profissional que quer especializar em alguma área que não tem uma parte acadêmica muito desenvolvida no Brasil, vale muito a pena você fazer um mestrado, um doutorado lá fora com a bolsa da universidade. Então, você consegue pagar todo o custo da universidade, se manter com um valor razoável e ainda pegar uma experiência de estágio, de experiência de vida internacional mesmo, né? Que nos perrengues você acaba aprendendo muito. Sem falar que lá fora, você pode falar isso coordenando esse projeto que existe na Europa, Estados Unidos, Austrália, enfim, esses países modelos, graduações onde você emenda junto com um mestrado, né? E Sim. Um período de 5 a 6 anos. Tem tanto graduação que emenda com mestrado, que no final da graduação você já consegue puxar alguns créditos de mestrado, quanto doutorado que você puxa alguns créditos de mestrado. O que acontece muito são de profissionais brasileiros que querem dar um salto na carreira, que aplicam para um doutorado, porque um dos grandes diferenciais é que lá fora, nos Estados Unidos, Europa, na Ásia, você pode fazer o doutorado sem ter feito o mestrado, principalmente nos Estados Unidos. Porque o mestrado e o doutorado têm funções diferentes. O mestrado seria um pouco mais profissional, você aprende técnicas, e o doutorado é mais para a área acadêmica mesmo, de desenvolver pesquisa e de ultrapassar a linha de conhecimento que nós temos. Então, quem tem interesse em fazer doutorado, vale muito a pena fazer fora. Você faz com bolsa, você tem tempo para estudar, não precisa ficar preocupado com finanças. Só que traz um problema muito grande para os brasileiros que querem aprender fora e voltar para o Brasil, porque para você validar o seu diploma de doutorado aqui é uma fortuna. Vai mais ou menos pelo menos uns R$8.000, e você tem que achar uma certa equivalência, que o MEC exige que 70% do curso que você fez lá fora,
Equivalente. Tem que ter em algum curso aqui no Brasil. Isso para as áreas que tratam de assuntos específicos é péssimo, porque você não vai encontrar cursos aqui no Brasil para bater essa equivalência. O Caio, você aqui nos bastidores, você estava falando justamente, né, quando a pessoa chega em um determinado topo e ela quer especializar mais ainda, ela acaba não encontrando essas brechas aqui na nossa educação, né? Exatamente. Você encontra algumas barreiras, tanto acadêmica, então, por exemplo, o cara fez doutorado numa biologia X e a unidade de referência dele fica no Texas. Então, às vezes o cara ele aplica, então ele vai executar a especialização dele lá, acaba que também no mercado de trabalho existe uma concentração, existe uma demanda por esse tipo de profissional um pouco mais especializado, onde tem essa universidade que é referência. Só que isso acontece tanto na área acadêmica quanto na profissional. Então, por exemplo, às vezes o cara, aqui no Brasil a gente pode falar por engenharia aeronáutica, às vezes, normalmente, a gente não tem, por exemplo, empresas que sejam, que nem, por exemplo, a Boeing ou aquela canadense, Bombardier, e o cara chegou no nível da Embraer, o cara fala, eu quero um desafio maior, eu quero alçar novos voos, e o cara procura alguma coisa em outras áreas. Só que isso, claramente, nós estamos falando de tecnologia, engenharia ali, você consegue desenvolver para determinados N outros setores, né? Vamos aproveitar para ouvir, já que a gente está nesse assunto, um áudio do Lucas, que é professor do Mackenzie. Ele mandou áudio para a gente contando um pouco da experiência dele. Vamos ouvir? Bora! Falando como alguém que já morou no exterior por vários anos e depois resolveu voltar para o Brasil, eu posso dizer que vivenciei essa situação, que é mencionada também na notícia da Folha sobre a pesquisa de jovens que decidem mudar de país. Muitos falam sobre a perda de esperança no Brasil, como se fosse a causa, mas isso seria como culpar a vítima. Existem causas que levam a essa perda de esperança. Por exemplo, o nosso ambiente extremamente burocratizado, que desestimula o empreendedorismo, desestimula o jovem criativo a ficar por aqui, pode ser mencionado como uma dessas causas da perda de esperança. Um outro problema é que é extremamente difícil voltar para o Brasil. Há várias regulações de burocracia administrativa para poder fazer a mudança, o próprio processo de mudança, a utilização dos portos, tudo isso é muito caro para uma pessoa. Novamente usando o meu exemplo, eu joguei fora toda a minha biblioteca quando eu me mudei de volta para o Brasil, porque era mais fácil, mais barato, inclusive, comprar tudo de novo aqui. Também, por exemplo, validação de diploma é um grande problema, né? Hoje cobra-se em algumas universidades públicas a quantia de R$18 mil para validação de diploma de doutoramento. Então, isso é uma coisa que precisa mudar, né? Não admira que muitos façam seu doutorado fora, consigam uma boa proposta, com excelentes condições de trabalho, sem as regulações do MEC que impedem uma produtividade acadêmica alta aqui, e então se enamorem por esse contexto lá fora do Brasil e decidam não voltar. Acabamos de ouvir o áudio do economista Lucas Freire, mestre em Relações Internacionais, doutor em Ciência Política e pós-doutorando em Filosofia. Ele faz parte da equipe de pesquisadores do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e a gente esteve lá, inclusive, né, essa semana, na Auditoria da Liberdade Econômica. E é um gênio que ainda bem que voltou, porque se a gente tivesse perdido, agradece, né, a gente agradece. E falando nessas dificuldades todas, o que você acha em relação à questão dos motivos, Caio? Ele falou muito que tem realmente relação com liberdade econômica, né? Sim. Martelinho de ouro, Caio? Seria isso? Martelinho de ouro. O Brasil é um exportador de martelinho de ouro. Como essa técnica começou a crescer no Brasil no meados da década de 80, a gente exporta muito martelinho para, por exemplo, Orange County, na Califórnia, que é um centro de preparação de veículos, de customização. Vai muito brasileiro para lá, o cara executa, é uma atividade especializada, o cara executa a oficina dele, a atividade dele, e o cara é mais bem remunerado do que aqui no Brasil. Então, nós temos fugas também de profissionais bem especializados. Bom, eu acho que um exemplo clássico que tem na televisão como série é o Big Bang Theory, né?
Porque essa procura, ela não é somente de jovens que saem para fora do país, ela também ocorre dentro, né? No Big Bang Theory, por exemplo, o Sheldon e mais outros 2 são americanos que vieram do interior e foram para Nova York se especializar, enquanto tem um indiano. Inclusive, a Índia é um país que sofre com essa fuga de cérebros, né? A Índia é um país ainda muito atrasado, apesar de ser uma potência econômica, né? O que vocês têm a falar sobre isso também? Eu acho que a gente nem precisa chegar na ficção para descobrir isso, né? Que entre a gente só tem imigrante, não tem nenhum paulista. Ah, tem eu. A Mari é imigrante da Vila Zelina. É exceção, Mari. É essa exceção. Mas já tá quase mineira também, pelo influência. Vou falar nu. Uma coisa que a gente pode comentar, por exemplo, acho que todos nós aqui conhecemos, por exemplo, médicos que se formaram em universidades pelo Nordeste, o cara vem fazer residência, fixa a residência em São Paulo, estuda por aqui. Tem o nosso Luiz do Livres, Dr. Luiz Andrade. Exato. São muitos casos mesmo. O que a gente percebe também nessa pesquisa, os países que as pessoas falaram na pesquisa do Datafolha que elas seriam Estados Unidos, Portugal, Canadá, França, Espanha, Inglaterra, Suíça, Japão, Austrália e Alemanha. Todos esses são países que, tirando a França, que estão no primeiro quadrante de liberdade econômica do Fraser. A França tá chegando lá agora com o Macron, né? A França tá perto ainda, ela não tá tão ruim, ela tá... Mas... Venezuela, não. Não, Venezuela é a última disparada, assim, lá no fundo. Interessante, a universidade lá em Havana também não. Também não, tá longe. Curioso, né, gente? Curioso. Tá até negativo. Curioso, né? Então, no fim das contas, é isso mesmo, né? A gente acho que tem até esse sentimento mesmo. Esse índice de liberdade econômica, ele com certeza interfere nesse motivo pelo qual as pessoas... Sim, eu acho que a fala do Lucas sobre a falta de esperança é muito visível no Brasil e nos países que estão no quarto quadrante, como o Brasil e como a Venezuela. Você não vê futuro, você não vê como você pode melhorar de vida, como você pode fazer sua família ter condições melhor. E nesses países, todos eles é onde você consegue abrir empresa de forma fácil, você consegue locomover entre o país de forma fácil. Então, se você quer trazer sua família para uma metrópole, vai ser uma situação um pouco mais fácil, na qual demanda muito emprego, não tem o alto índice de desemprego que tem no Brasil. Eu acho que só para fechar um pontinho interessante que você falou, é que às vezes tende-se a pensar que o mestrado, o doutorado sejam explicitamente acadêmicos. E não é muito assim, né? Afora isso tem uma certa flexibilidade, né? E eu acho que esse índice de liberdade econômica implica muito nisso, né? Porque ele, de certa forma, ele tenta transmitir o que o mercado, o que realmente faz gerar o país sente, né? Essa percepção toda. Não, e para mim é tão claro a importância do índice de liberdade econômica que tem até alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, New Hampshire, que é um estado nos Estados Unidos, é o estado mais livre lá, e ele é mais livre do que muitos dos estados nacionais que estão no topo do índice do Fraser. Inclusive, o New Hampshire é o estado onde acontece o Free State Project, que, para quem não conhece, foi um projeto que começou em 2001 para levar pelo menos 20 mil libertários para morar em New Hampshire e se instalar e usar o libertarianismo como... E vivem assim, né? E vivem assim, ninguém te incomoda, você planta a plantinha que você quiser no seu quintal e não vai ter nenhum vizinho te denunciando. Exatamente. E... Eles devem ouvir Bezerra da Silva. Bom, eles já conseguiram eleger alguns deputados e reduzir impostos, então eles estão aos pouquinhos conseguindo fazer com que a comunidade deles se fortaleça. E o mais importante, ninguém incomoda ninguém a nível até estadual, assim. Eles ainda têm algumas obrigações com a União, mas nem se compara a quantidade de regulações. Nem se compara. E nem, curiosamente, só para fechar, esse estado que você citou, ele está perto de Boston, que é o maior centro estudantil do planeta, né? Eu acho que isso quer dizer muita coisa, né? Como é que tecnologia e educação juntas podem fazer diferença, né? E liberdade. E liberdade, claro. Exatamente. Uma coisa interessante,
Alemanha, no fim dos anos 90, eles fizeram, o exército alemão percebeu que tinha muita gente emigrando do norte para o sul da Alemanha. E eles foram tentar entender qual era a razão. E a principal justificativa era desemprego, grau de urbanização do sul da Alemanha e o potencial econômico do sul da Alemanha. A Baviera, né? Região mais desenvolvida. Independente de para onde seja a imigração, as causas são sempre as mesmas. Verdade, Caio. Inclusive, pensando nessas migrações regionais e tal, eu lembrei aqui que, por conta dessa crise que a gente viveu nesses últimos anos, e que acho que todos nós aqui já imaginávamos que as consequências iam ser bem, bem terríveis para todo mundo, eu que sou do setor têxtil, né, que trabalhei com moda há muito tempo, e eu acabei saindo também porque já estava numa situação praticamente insustentável, a gente já não abria caixa de loja e etc. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas fecharam por volta, aqui em São Paulo, de 300 confecções entre Brás e Bom Retiro. Isso na época da crise. Aí o que aconteceu depois é que outras também foram fechando ao longo do tempo. E muitos desses desempregados desse setor continuam desempregados até hoje, né? Então, não foram realocados, né? Não. Então, são muitos anos de consequência da crise. E aí eu fico pensando, algumas dessas pessoas, eu vejo algumas amigas e tal, estão fazendo isso, saindo do país. Outras estão indo trabalhar em outros estados. Então, tem muita gente indo para o sul, que lá também tem o setor têxtil bem forte, né? Quem nunca conheceu um motorista de Uber que trabalhava em alguma empresa e foi demitido, e foi o jeito mais fácil dele se empreender de uma maneira super libertária também, né? Liberal. Então. E aí, assim, a gente tem essa motorista de Uber e tal. Tem o pessoal das minhas amigas que fizeram faculdade e foram morar no sul para trabalhar lá. Tem algumas que estão aqui, estão sem emprego e tal. E é uma situação, assim, a crise que a gente viveu, que é uma crise resultado de grandes erros econômicos, de uma liberdade econômica no nosso país que está indo de mal a pior, é claro que ia ser a fuga, né? Exato. Então tem gente indo para outro estado, tem gente tentando viajar. Se você não tem filho, não tem família, até dá para escapar. fácil, mas dependendo do estágio que você está da vida, não tem muito como escapar, né? Caio, Thaís, vocês conhecem algum brasileiro que foi para fora e que planeja voltar? Então, vários dos que eu conheço, alguns já voltaram, os outros estão tentando voltar. É complicado ainda voltar quando o Brasil ainda está em crise, né? Mas eu acho que é um sentimento que fica na pessoa. Inclusive, tem uma teoria de relações internacionais do Joseph Nye, que ele fala sobre soft power, que é quando uma entidade política projeta influências indiretas para outra entidade política. A teoria dele era mais relacionado a realmente estados, mas acabou transbordando para como os indivíduos percebem. E quando a gente pega a lista desses países na qual as pessoas querem ir ou estão indo com maior frequência, são países que projetam muito soft power. Os Estados Unidos acho que, disparado maior, porque todo mundo aqui cresceu assistindo filmes americanos na tela quente. É verdade. Portugal, com o português, que é uma das características de cultura mais forte, e tem bastante influência aqui no Brasil também. Japão, França, todos esses países são aqueles que a pessoa, quando vai considerar mudar, pensa muito, porque além de você ter todo um desenvolvimento de carreira, tudo que a gente já falou dessas dificuldades naturais de morar fora, você vai ter que encarar um clima diferente, pessoas desconhecidas, vai estar longe de família, vai estar longe de amigos. E essa parte cultural influencia muito na pessoa, muito. Por isso que acho que estatísticas estão aí para mostrar isso pra gente. Várias das pessoas que, quando a economia melhora, quando a gente consegue perceber um avanço da liberdade, elas voltam para poder ficar perto de família e para ficar poder... E é uma ironia, né? Eu reclamava tanto, né, do Brasil antes de viajar. Aí eu fiquei lá. Aí eu morei em Londres, a farofa. Né? Aí fui de Londres conhecer a Espanha, fui numa universidade lá, me ofereceram um emprego. E eu pensei por 2 dias, um falei, lugar desenvolvido, né, Mari, na Espanha, imagina, né, eu ia dar aula numa universidade da Espanha, num curso de extensão, era um sonho, né? Mas não, quero ir embora, tô com saudade. Acho que todo mundo que já morou fora tem esse momento de sentir falta do arroz e feijão. Todo mundo enxerga como uma transição, seja de vida, de carreira,
algum projeto temporário e o cara volta pro país. Às vezes tem gente que volta aposentado, mas todo mundo tem a tendência a voltar ao Brasil. Primeiro, aqui, dado os nossos problemas, a gente não tem furacão, não temos terremoto, não temos vários desastres naturais que a gente vê em outros países. Mas em compensação temos problemas tão básicos como segurança que fazem muitas pessoas mudarem. Esse dado que eu vou colocar agora, que desde 2016 apenas o Consulado Geral de Portugal emitiu 50 mil passaportes, ele reflete muito, né? Porque a maioria das pessoas que ganham essa cidadania portuguesa recorrem a esse direito que elas têm via ancestralidade, elas pretendem o quê? Muitas delas são pessoas já ricas, pretendem mudar para Portugal e lá receberem aposentadoria. Mais filhos vão estudar na Alemanha. Com um passaporte europeu você tem acesso aos Estados Unidos, ao Canadá, Austrália, etc. E isso é muito ruim para o Brasil. Portugal mesmo, um português aqui poderia falar bem que Portugal sofreu uma crise econômica terrível e perdeu nada menos do que 500 mil pessoas de um país de pouco mais de 10 milhões na população economicamente ativa, né? Não, e um gancho importante disso, antigamente, acho que na década de 70, na América Latina, existia políticas para o governo para reter talentos. Então, tipo, era aquele negócio, investimos no cara, na universidade pública, o cara estudou aqui, agora o cara vai executar, vai gerar riqueza em outro país. Então, existiam políticas de retenção. Só que começou a trocar um mindset, no qual o governo começou a perceber que o estudante, quando vai trabalhar no exterior, ele faz remessa de dinheiro para o país de origem, manda dinheiro para a família, quer construir a casinha, quer construir, enfim, a vida dele no país de origem. Então, o governo começou a perceber isso, que também era mais vantajoso para ele trabalhar dessa maneira do que reter o jovem no país. É um negócio meio... Pensando em políticas de retenção, né, que vai puxar até o próximo assunto, uma boa política de retenção seria facilitar o empreendedorismo, facilitar o trabalho livre, a vontade das pessoas de empreender, né? É o que a gente fala aqui no Livres, né, que a liberdade precisa vir sempre em primeiro lugar, seja ela qual for. Esse precisa ser a pátria de todo mundo, é isso que o Livres prega, e nós demos vários exemplos de que isso funciona mesmo, né? Bom, falando disso, vamos agora para o troféu Ave Libertas. Para quem não conhece, Ave Libertas foi um clube de mulheres abolicionistas e liberais fundados pela costureira Leonor Porto em 1884. Em menos de um ano, as integrantes da Ave Libertas conseguiram a alforria de 200 escravos. E após a abolição, os membros da Ave Libertas se dedicaram a alfabetizar ex-escravos e ajudá-los a conseguir emprego. Pois é, Mari, e o nosso prêmio hoje do Ave Libertas, que fazemos semanalmente, vai para o querido Rodrigo Marinho, lá de Fortaleza. Para o Rodrigo Marinho, para o time do Livres e para o escritório dele. Todo mundo merece esse prêmio. Todos merecem. Bom, o advogado e assessor jurídico do Livres, o Rodrigo Marinho, que nós citamos agora, ele teve um papel fundamental numa ação da Justiça pelos aplicativos de transporte que foi aprovada. A liminar impede o governo de multar ou apreender veículos oferecendo transporte por apps como Uber. Relembrando, o Rodrigo é liderança do Livres e está à frente da ação. E o Rodrigo contou pra gente mais um pouquinho dessa liminar. Vamos ouvir? Bora, fala, Rodrigo. Conseguimos uma baita vitória aqui em Fortaleza, permitindo que todos os aplicativos, além do Uber, que já tinham uma liminar favorável, conseguissem funcionar em Fortaleza. Isso é muito bom pela liberdade de transporte, uma maneira que o Livre sempre defendeu, inclusive tendo ajuizado a DIN, uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ainda quando era parte do PSL. Foi uma vitória gigantesca, acreditando que vai facilitar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas e permitir que as pessoas se transportem sem qualquer receio do Estado prejudicá-los no seu dia a dia. Beijo grande a todos e obrigado. Ouvimos agora Rodrigo Marinho, liderança do Livres no Ceará, no qual queremos dar os parabéns por essa ação, mas que não foi somente dele, né, Mária? Essa ação vem de longa data, de uma briga que eles estão comprando lá há muito tempo, o time do Livres, parabéns para o time do Livres Ceará, parabéns pelo escritório do Rodrigo Marinho, parabéns para todos os envolvidos, foi uma baita vitória e que a gente consiga trazer essa vitória para cá e para outros estados e
Bom, e falando em outros estados desse Brasilzão grande, onde o Livre está presente em tudo que é canto, graças a Deus, nós vamos para o Livres pelo Brasil com seus destaques. Fala pessoal, meu nome é Daniel Zago, liderança do Livres RS. Eu estou convidando todos vocês para irem assistir a palestra do Felipe Hermes no dia 26 na Faculdade de Ciências Econômicas aqui na URGS. Nós vamos estar debatendo um tema muito relevante, que é como nós, o estado do Rio Grande do Sul, chegamos no ponto em que chegamos. E também depois vamos sentar para debater e conversar um pouco sobre formas de sair dessa situação em que nós nos encontramos. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na palestra no dia 26. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marisa Chons, eu sou aqui do Livres Rio Grande do Sul e eu quero convidar todo mundo que estiver aqui por Porto Alegre para participar da nossa festa junina, dia 28, na José do Patrocínio, 637, às 19 horas. Não só vai ser festa junina, como também uma campanha do agasalho, já que aqui pelo sul está extremamente frio e nessas horas é importante a gente ajudar quem mais precisa. Até mais. Acabamos de ouvir o Livres pelo Brasil, onde os associados do Livres dão dicas de eventos que eles estão organizando, eventos que acontecem nas suas cidades, nas regiões. E agora a Thaís também tem uma dica pra gente. Sim, Mari, a minha dica é bem popular entre todas as lideranças do Livres, que é o Summer School. Inclusive o Nicolas falou um pouquinho do Summer no último podcast. É verdade. E o Summer é um seminário de 4 dias, vai todo mundo para uma fazenda ter uma imersão escola austríaca e é bem legal, porque tem palestra e depois o pessoal fica na piscina, no violão, fica... É bem divertido, é bem divertido. Eu acho que de todas as edições do Summer tinha pelo menos uma pessoa do Livres. Na minha tinha umas 5, 6. Só aqui na sala a gente tem a Mari, o Soli, o Eric, o Caio e o Vitor estão tentando fazer um lobby forte aqui, mas a inscrição vai até dia 31 de julho e tá um pouco mais complicado porque o Summer é competitivo. Isso é verdade. Infelizmente a gente tem uma restrição logística de infraestrutura mesmo, a gente não acha fazenda que caibam tanta gente, 100 pessoas, por mais que a gente queira levar todo mundo. Mas é uma experiência fantástica, vale muito a pena para conhecer mais sobre economia, cultura, ciência política, para fazer novos amigos, se divertir. Acho bom. que é uma boa integração da turma liberal. Perfeito. Eu recomendo. E só lembrando, pessoal, que as inscrições a gente faz pelo summer.mises.org.br. E agora a gente vai para o melhor momento desse programa, momento cultural, que é o nosso momento Merquior. E o momento Merquior é o momento de dicas culturais do Livrescast. A gente mudou um pouquinho o formato para ficar mais dinâmico e para ter mais participação dos convidados. Thaís, qual que é a sua dica? Então, a minha dica hoje são 2 dicas, que eu sou uma pessoa um pouco indecisa e acho que as 2 são válidas. Mas... Tô no seu time, viu? Minha primeira dica é um evento que vai acontecer no Mercado de Pinheiros, nesse domingo, dia 24/6, de 10 às 17, que chama Feira do Caminho do Queijo Paulista no Mercado de Pinheiros. A entrada é gratuita e vai ter amostra de queijo e vai ter vários produtores de queijos aqui de São Paulo. E eu estarei lá analisando os queijos paulistas e comparando com os mineiros. Ai, que delícia! A minha segunda dica é um livro do Jeffrey Tucker, que está em pré-venda na Amazon já. Lançamento super quente da LVM Editora, que chama A Bela Anarquia. O subtítulo é Como Criar Seu Próprio Mundo Livre na Era Digital. E é um livro fantástico, eu já comecei a ler. Também comecei. Realmente, eu acho que é o livro do ano, assim, para o pessoal mais libertário. É uma leitura incrível. É incrível. Ele mostra como que todas as opções que a gente tem hoje na tecnologia, desde Facebook, blockchain, como que a democracia nos jogos vorazes aqui no Brasil, como que funciona. Então, é uma leitura bem gostosa, assim, é bem dinâmica, a gente consegue familiarizar com o que ele está falando e é uma forma diferente de pensar a anarquia. Realmente, ler Tucker é fantástico, recomendo também. Muito bom esses momentos, né? Porque, de certa forma, essa leitura é uma reciclagem, né? De muita coisa que a gente já leu há 2, 3 anos atrás, que agora traz uma nova abordagem, né? Bom, Caio, qual que é a sua dica? A minha dica Ou as suas dicas, né? Não, a minha única dica é o livro Skin in the Game, do Taleb.
Em português seria uma expressão como se fosse vestindo a camisa. É um livro sensacional que ele fala sobre conflitos de interesse e como é que isso funciona no funcionamento da sociedade. Tem muita gente usando, inclusive, essa lógica do Taleb, né? De quem sente na pele as consequências de alguns atos, né? Pra gente que é liberal faz muito sentido, porque quem sente na pele vai ter muito mais medo de cometer alguma coisa errada, de fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém. Quem não sente, né? É o que ele fala, por exemplo, o político que cria a metodologia de transporte público, normalmente ele não usa aquele transporte público no qual ele opina. Uhum. Então é justamente isso. É bem isso. É a questão Mari... de quem sente na pele. Exatamente. Ô, Mari, e a sua dica? Hoje eu não trouxe dica, não. Nenhuma dica? Zero? Não. Nada? Não, eu posso falar do aniversário do Machado de Assis. Pô, isso é uma homenagem lindíssima ao grande Machado. Então eu recomendo a obra A Economia em Machado de Assis, O Olhar Oblíquo do Acionista, organizado pelo Gustavo Franco. Esse livro é uma coletânea de 39 das 600 crônicas escritas pelo autor, feitas entre 1883 e 1900, que mostram um olhar voltado à economia, um assunto que nunca imaginamos que pudesse ser abordado por Machado de Assis, famoso em outras temáticas e gêneros. Bom, a minha dica, eu também confesso que não li nenhum livro novo de semana passada para essa, né? Eu não sou desses leitores tão vorazes assim e tal. Mas dando prosseguimento a alguns assuntos que eu me interesso, e para quem gosta de história, eu quero dar dica do livro que chama Os Judeus que Construíram o Brasil. Mas quem está escutando aí deve pensar, imigração judaica? Não. Poucas pessoas sabem, já escutaram falar, mas que 3/4 de toda a população que chegou aqui no Brasil no período da colonização era de origem cristã nova. Ou seja, eram católicos que foram, após a conversão forçada, obrigados a viverem como católicos. Muitos deles acabaram fugindo e depois imigrando para o Brasil, mas preservaram essas culturas, tradições judaicas. No Nordeste isso é mais evidente, né? E quem que escreveu esse livro foi a grande mestre, doutora, professora Anita Novinsky, que está com 95 anos, em plena atividade. Nossa, que legal. E assim, esse livro, para quem gosta, vai ler e vai ver que muita coisa da história do Brasil precisa ser reescrita. Como, por exemplo, o Tribunal da Santa Inquisição, que existiu só para punir os judeus, e ele foi, se não for pior, ele foi igualmente terrível como o nazismo. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim e eu queria agradecer a presença da minha querida colega de trabalho, Thaís Batista. Thaís, passa pra gente suas redes sociais também, não esquece. Então, Twitter, Instagram, Facebook, é tudo Thaís Batista, Thaís com TH e Z no final. E tudo junto, só não esquecer o Z, gente. E o meu é @marighz. Quero agradecer aqui a presença do Caio, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito divertido hoje. Foi mesmo. Muito obrigado, Caio, Mari, Thaís, a todos. Eu quero também dizer que a minha rede social é Vitor Naia, Vitor com C e Naia, não Maia. E com isso, infelizmente, nós chegamos ao final da edição número 6 do podcast. Com produção de Eric Emiliano, JV Leitão, Vitor Naia, Gustavo Gobi, Bruno Holanda e Sara Mello, todos sob o comando de Lucas Lira. Trabalhos técnicos do nosso piá de Pato Branco, Soli Makoviak. E a apresentação hoje de Vitor Naia e Mari Ghiseline. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. E assine o nosso canal em youtube.com/livres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se vocês ouviram até agora e vocês ainda não se associaram, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe. Faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres.